Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Williams dos Santos Lúcio para mais um vídeo e hoje nós falaremos sobre inventário de estoques, fazendo o cálculo de acurácia do estoque por quantidade e por valor. Ou seja, após realizarmos o inventário do nosso estoque, nós podemos fazer uma análise do desempenho, criar um indicador de desempenho relacionado ao inventário, avaliando a quantidade de materiais e o valor dos materiais. Esses índices também são conhecidos como IAEQ e IAEV. IAEQ é o índice de acuracidade do estoque por quantidade e o IAEV, índice de acuracidade do estoque por valor. Eu fiz alguns outros vídeos onde eu mostro toda a teoria do inventário, o que é inventário cíclico, rotativo, procedimentos para o inventário, como calcular a quantidade de duplas necessárias para o desenvolvimento do inventário, as próprias teorias sobre IAEQ e IAEV, com alguns exercícios e exemplos. Este vídeo estará aqui no canto superior direito para acesso. Recomendo que quem não assistiu que assista para entender melhor os conceitos. E hoje nós faremos alguns exercícios sobre IAEQ e IAEV. Então, o IAEQ, índice de acuracidade do estoque por quantidade, ele analisa o número de itens sem necessidade de ajustes em relação ao número total de itens inventariados. Já o IAEV, ele analisa o valor dos itens sem necessidade de ajustes em relação ao valor total de itens inventariados. Está aí o nome de índice de acuracidade do estoque por valor. Aqui eu estou tratando do valor e aqui da quantidade, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma planilha de um inventário realizado, um inventário cíclico, por isso que são poucos itens, né? No caso, foi feito por meio da curva ABC, então foram inventariados só os itens A, como exemplo. Aqui eu tenho a quantidade registrada no meu sistema e aqui a quantidade física, o que efetivamente foi contado lá no dia do inventário. Então, item a item, eu tenho o registro do sistema e a quantidade física. Primeira etapa para mim calcular o IAEQ e o IAEV, eu tenho que entender quais itens estão em conformidade. Quais itens eu tive acurácia. Quais itens eu não preciso de ajustes. Para isto, eu tenho que calcular a diferença. O que é a diferença? A diferença é a quantidade física, ou seja, o que realmente eu contei, o que realmente existe, menos a quantidade do registro, que é o que infelizmente muitas vezes acontece, não bate. Ou eu tenho mais ou menos, e não bate exato. E aí isso é um perigo para a empresa. Se eu tenho mais, de repente algum cliente recebeu produtos a menos. E ele parou de comprar de mim, por isso eu nem percebi. Se eu tenho menos, provavelmente algum cliente recebeu o produto a mais e eu perdi dinheiro, ou esse material foi extraviado dentro do meu armazém, dentro da minha fábrica, foi danificado, enfim, pode ter acontecido uma série de coisas. O ideal é que não exista diferença, que a diferença seja igual a zero. Aí a minha contagem teve acurácia. Mas basicamente é a subtração. Quantidade física, ou seja, o que realmente eu contei, menos o que estava registrado lá no meu sistema, nas minhas fichas. Então aqui, primeiro item, 80 menos 100, tem uma diferença já de 20, menos 20. Falta 20 itens em relação ao que estava no sistema. Item 2, 85 menos 85, 0. Beleza. Item 3, 75 menos 75, 0. Item 4, a mesma coisa. 100 menos 100, 0. Item 5, 197 menos 200, menos 3. E isso eu faço item a item. Lá no Excel, eu faria apenas a fórmula aqui, né? Essa célula menos esta célula. E arrastaria aqui, faria o auto-preenchimento. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Fazendo item a item. Certinho.
Reparem, ó, que este item deu um positivo, ou seja, tem um item a mais em relação ao que tem fisicamente e ao que estava no sistema. Ah, professor, está sobrando, é bom. Não, não é bom. Algum cliente recebeu a menos. De repente, esse cliente abandonou a sua empresa como fornecedora por receber materiais a menos. Não fez reclamação, não te ligou, não te informou. Apenas largou a sua empresa. Então, tome muito cuidado. Agora, a gente vai analisar a acurácia. Como que é a acurácia? Se a diferença for igual a zero, eu tive acurácia, eu tive assertividade. O que existia fisicamente é o que realmente estava no meu registro. Se a acurácia for se a diferença for diferente de zero, tanto positivo ou negativo, eu não tive acurácia, ou sobrou ou faltou material. Então aqui eu poderia fazer uma função C igual a se a diferença for igual a zero, eu vou ter o retorno da palavra sim, eu tive acurácia. Se não, eu vou ter o retorno da palavra não, eu não tive acurácia. Então, ó, aqui no caso menos 20, não tive acurácia. Aqui no caso zero, tive acurácia. Acurácia, acurácia. Menos 3, não tive acurácia. E assim em todos, né? Aqui no caso do 1 também, ó, não tive acurácia, é diferente de 0. Os números não convergem. Beleza, fiz a primeira análise. Identifiquei as diferenças e vi a acurácia item a item. Agora eu vou fazer o IAEQ, índice de acuracidade do inventário do estoque por quantidade. Então, total de SKUs inventariados. Ó. Primeiro item que eu preciso. Está aqui, ó. São esses SKUs aqui. Aqui no Excel eu poderia fazer uma função conte valores e contar aqui esse intervalo. Ele me retornaria que eu tenho 20 itens que foram inventariados. E aí depois eu preciso dos SKUs sem necessidade de ajustes, ou seja, em conformidade, com acurácia. Quais são os SKUs, os itens com acurácia? Os que tem a palavra sim aqui, ó, que não teve diferença. Se eu for olhar um a um aqui, eu vou chegar a esse número. Mas se fosse um estoque com mais de 1000 itens, seria difícil eu contar um a um. Aqui eu faria uma função conte C, para contar para mim, nesse intervalo de dados, quantas vezes a palavra sim se repete. E aí eu teria o retorno. 15 vezes, ou seja, 15 itens sem necessidade de ajustes. Só para ficar mais completo, ó, vamos colocar aqui também SKUs com divergência, com diferença. Os SKUs com divergências ou com diferenças são os que têm aqui o preenchimento não, que não teve acurácia, que teve diferença. Aqui também a olho nu são 1, 2, 3, 4, 5. Mas é a mesma situação. Se fosse um estoque com muitos itens, seria difícil contar um a um. E aí, mais uma vez, eu faria uma função aqui, ó, conte C, buscando a palavra não nesse intervalo de dados. E aí eu teria o retorno de que 5 itens não tiveram conformidade, tem diferença. E aí aqui eu vou fazer o IAEQ, a acuracidade do inventário por quantidade, que é quantidade de itens sem necessidade de ajustes, que são os 15, que estão em conformidade, divididos pela quantidade de itens inventariados, que são os 20. Então, 15 dividido por 20. Ó. Meu IAEQ aqui é de 0,75 ou 75%. Então, olha que análise aí. A gente tem aqui o resultado do inventário, né? O que tinha no registro com a quantidade física, a análise da diferença desses dados, a análise de quais itens têm acuracidade ou não individualmente e uma análise global do resultado desse inventário.
Com isso, eu posso tomar várias decisões, como, por exemplo, fazer um mapeamento desses materiais que estão com diferença. Entender o porquê que essas diferenças estão ocorrendo. Quais as causas para isto? Falha operacional, extravio, enfim, alguma coisa aconteceu, tá bom? Então, basicamente, o IAEQ feito, né, numa rotina do dia a dia. E agora nós iremos para o IAEV, Índice de Acuracidade do Estoque por Valor. No IAEV, a gente, além de precisar das colunas das quantidades do sistema e da contagem física do inventário, a gente precisa do custo dos materiais. Então, aqui eu tenho os materiais, custo unitário e o valor total, que é custo unitário vezes quantidade. Aqui eu vou ter que fazer a mesma coisa do que eu fiz no anterior do IAEQ. Eu vou ter que verificar a diferença e a acurácia individual, primeiramente. Então, a diferença é o mesmo processo. Quantidade física menos quantidade no sistema. Ou seja, o que eu contei no inventário menos o que estava no registro. Então, aqui no caso, 24.000 menos 24.000, minha diferença é zero. No segundo item, 12.000 menos 12.000, zero. No terceiro material, 397 menos 400, menos 3. Já comecei a ter diferença. E isso para todos os itens. No Excel a mesma coisa, né? Faria a fórmula na primeira célula e arrastaria, né? Usaria o auto-preenchimento. Beleza. Calculei a diferença, ó, item a item. Calculadinho. Se fosse muitos itens, no Excel isso seria automatizado, né? E aí eu vou ver a acurácia. A acurácia é a mesma coisa que a gente viu anteriormente. Se a minha diferença for igual a zero, eu tive acurácia. O material está em conformidade. Se for diferente de zero, eu não tive acurácia. Esse material não teve acuracidade, eu tive diferenças. Tá bom? Então, igual a C, diferença igual a zero, acurácia sim. Se não, se a diferença for diferente de zero, acurácia não tive acurácia. Então vamos lá. Aqui sim, sim, não, sim, não, sim, não, sim, sim, sim. E vou item a item, preenchendo. No Excel também isso seria automatizado. Fiz a primeira parte. Já tenho a análise da diferença e da acurácia individual. Agora, vamos calcular o IAEQ, primeiramente. Primeiro aqui o IAEQ, Índice de Acuracidade do Estoque por Quantidade. Vou precisar do total de SKUs inventariados. Faria aqui uma função conte valores, ó, para contar a quantidade de itens nesse intervalo aqui. Ó. Eu teria um retorno de que são 20 itens. Beleza. Agora eu preciso do total de SKUs em conformidade. Ou seja, SKUs, que a acuracidade aqui foi sim, que eu não tive diferenças. Poderia olhar um a um também, mas lembrando que isso não é produtivo no dia a dia. Faria uma função conte-c para buscar a palavra sim aqui nesse intervalo de dados. Ó. Certo? E aí eu teria um retorno de 16 itens. Beleza. Para ficar mais completo, vamos colocar também os SKUs com diferença. Faria também aqui uma função conte-c, buscando a palavra não aqui, ó, que são um item, 2 itens, 3 itens, 4 itens. Então, SKUs com diferença, 4. Calcularia o IAEQ, Índice de Acuracidade do Estoque por Quantidade, é quantidade de itens sem divergência, sem diferença, sem necessidade de ajuste, dividido pela quantidade de itens inventariados. Ó. 16 dividido por 20, que me dá 0,80 ou 80%. Agora eu vou calcular o IAEV, Índice de Acuracidade do Estoque por valor. Ó. Aqui desse ladinho direito. Ó.
coluninha, na tabelinha direita. Para o IAEV, eu preciso do valor dos itens, sem necessidade de ajustes, e divido isto pelo valor total dos itens inventariados. Então, o valor dos itens sem necessidade de ajustes, valor total, é esse valor aqui, ó. O valor total está nessa coluna, só que eu só preciso dos itens sem necessidade de ajustes, ou seja, dos itens que eu tive acurácia apenas. Aqui eu faria uma função soma C, fazendo uma soma C com base na palavra sim, ó, aqui da acurácia. Mas, pensando nisso manualmente, para o pessoal que for fazer manualmente, eu teria que efetivamente somar valor por valor dos itens que eu tive acurácia. Então, 108.264, 12.000, esse outro grupo aqui todo eu tive acurácia, e esse outro grupo todo eu tive acurácia também. Então, somaria apenas os itens que eu tive acurácia. O valor dos itens sem necessidade de ajuste. Beleza. Isso me deu R$ 415.795. E aí eu preciso do valor total dos itens inventariados. O valor total dos itens inventariados, aí sim, é o valor total aqui, ó, de todos esses itens. Aqui eu faria uma função soma, somando esse intervalo de dados aqui. E aí eu teria um resultado de R$ 445.390. E aí o IAEV, índice de acuracidade do estoque por valor, eu vou fazer a divisão. O valor dos itens sem necessidade de ajustes, dividido pelo valor total dos itens inventariados. Isso me retornaria 0,9336, ou seja, 93,36% de acuracidade em relação ao valor. Olha que interessante, ó. Em relação à quantidade de itens, eu tenho um IAEQ de 80%. Em relação ao valor, eu tenho 93%. Isto porque os itens com problemas são itens com um valor um pouco mais baixo. Então não impactou tanto no meu IAEV. Mas eu tenho que tomar cuidado, independente daqui estar um número relativamente aceitável, para a empresa ela está perdendo do mesmo jeito. Né? Ela está perdendo aqui 6,64% do valor investido em materiais para os seus suprimentos, para o abastecimento do seu estoque. Então eu vou ter que investigar essas causas, porque eu tenho essa falta de itens, essa falta de materiais, tá bom? Então basicamente IAEQ e IAEV aplicado aí no dia a dia, né? Lembrando que no Excel isso tudo fica automatizado, é feito em segundos, entendendo essa lógica e as fórmulas certas e funções a serem aplicadas. Farei um vídeo em breve mostrando isso no Excel, tá bom? E aqui só para lembrar, né? Fatores que prejudicam o inventário. Então, sempre é bom fazer a preparação, né? A organização dos materiais no ambiente antes do inventário. Sempre fazer o inventário cíclico rotativo. Não deixar para fazer só o inventário lá no final, né? O inventário geral, que fica gigante, com muitos problemas. Sempre preparar a equipe antes do inventário. Sempre que possível, utilizar tecnologia. E sempre que possível, parar a operação, para não ter problema de estar fazendo inventário, material sendo faturado, material entrando no armazém ou na fábrica. Então, eu tenho como boas práticas as que eu falei oralmente, e aqui no texto é exatamente o que prejudica. Ó. Quando eu não faço a preparação, o inventário acaba tendo muitos problemas. Quando eu não realizo o inventário cíclico, eu também acumulo muitos problemas para o inventário geral. Quando eu não preparo a minha equipe, o meu inventário acaba sendo muito trabalhoso. Quando eu não uso nenhuma tecnologia, também fica mais difícil, fica mais lento. E quando eu não paro a minha operação, eu também acabo tendo mais variabilidade no meu inventário. Tá ok? Peço que as dúvidas sejam colocadas aí nos comentários. Aqui são as principais referências utilizadas aí para o desenvolvimento do material. Peço que quem gostou que curta, que comente, que compartilhe o canal, que se inscreva. Aqui estarão os links para a série de vídeos sobre gestão de materiais, inventários. E agradeço a atenção de todos. Um grande abraço, até mais.